o Brasil está vivenciando um momento em que essas alterações climáticas estão saindo do limite da nossa atuação, né? A gente podia atuar antes, protegendo mais os rios, as matas ciliares, cuidando um pouco melhor do nosso. Havia uma certa ação humana para mitigar o que estava acontecendo. Só que eu tenho a impressão que nos últimos meses nós passamos desse limite. Nós estamos vivendo uma situação agora em que nós não temos como mitigar mais. E é por isso que tem muita gente pedindo nas redes, e eu acho que com uma certa razão, que o presidente Lula decrete, né, emergência climática no Brasil, até para que a gente possa conter essa quantidade de fogo, né, de incêndios. Daí, ontem eu estava vendo os últimos mapas que foram tirados via satélite de ontem mesmo no Brasil, são assustadores. Você tem fogo basicamente no Brasil inteiro e uma parte do Paraguai. Inclusive, as notícias dão a entender hoje que no Paraguai eles estão culpando um fazendeiro brasileiro por tocar fogo nisso. E a gente vai ter que primeiro definir o que é isso, se isso é causa natural ou se isso é causa humana, e até agora parece que as evidências nos levam à causa natural. E segundo, mais do que definir quem é que tem culpa, é fazer parar. Porque senão daqui a pouco nós vamos entrar numa situação em que não tem volta. São Paulo parece que já está nesse momento numa situação irrespirável. Brasília, há 2 ou 3 semanas atrás, estava, nós acordamos de manhã com a cidade inteira sob fumaça. E a gente não pode brincar com isso, porque os efeitos que o Brasil está sentindo, rapidamente o mundo inteiro vai acabar sentindo também. É. Vou colocar aqui uma matéria que publicamos lá no nosso site do presidente Lula, um comentário, uma fala do presidente Lula sobre essa questão ambiental, né? Diz aqui o Lula: nós não queremos a Amazônia como um santuário da humanidade, mas como um patrimônio soberano desse país. O presidente está em Manaus, Amazonas, né, para tratar da emergência da seca e fez uma série de anúncios durante a sua passagem na comunidade de Manaquiri. Queria te ouvir sobre isso, né? Tem uma ideia, né, que se propaga muito, né, de vamos preservar a Amazônia como se ela fosse uma coisa intocável, daquela ideia de preservar como se distanciasse daquela região, e também a ideia internacionalista, né, da Amazônia, dizendo que ela é um patrimônio do mundo, todo mundo tem que proteger e todo mundo tem que decidir como ela também tem que ficar. Eu acho que é um pouco disso que o presidente fala, né? Ela é soberano do ponto de vista do Brasil, e o Brasil é que tem que decidir como preservá-la, quais são os caminhos para garantir a preservação. E do ponto de vista do mundo, né, daqueles investimentos que o mundo faz, aqueles envios, não é mais do que obrigação diante de tudo que a gente faz com o planeta, né? O mundo faz isso, a industrialização tem os seus efeitos, seus impactos ao longo do tempo, porque não foi sustentável, né, Horta? Essa discussão ocorreu ano passado nos Diálogos pela Amazônia, não sei se tu lembra, Uhum. né, o evento que o Brasil promoveu lá. Ali estavam se chocando duas teses. Naquela época, inclusive, eu pude ir lá apresentar um trabalho e verifiquei isso. Estavam se chocando duas teses. De um lado, aqueles que defendiam a tese do santuário, que a Amazônia precisava ser preservada de tudo e de todos. Isso incluía a exploração de petróleo, incluía as novas tecnologias, por exemplo, de limpeza de rios nas áreas urbanas, incluía inclusive construção de usinas e até mesmo estradas e passagens de ligações de energia, né? Então era uma coisa, era um cenário de santuário literalmente muito duro. Por outro lado, você tinha aqueles que defendiam essa ideia da exploração com soberania, exploração sustentável com soberania. Essas duas teses se chocam muito, porque quem defende a ideia do santuário diz que não há exploração sem destruição, e que no momento em que se inicia esse processo não se consegue mais travar e parar. Então, que era importante resguardar o santuário agora. Aqueles que defendem, como o presidente está defendendo, uma exploração soberana e sustentável, dizem que é impossível no mundo, no século XXI, com que a gente tenha uma área do tamanho da Amazônia e que não efetivamente possa explorar aquilo que se permite cientificamente com proteção aos biomas. Então, eram duas teses muito distintas e o presidente tomou sempre o espaço da tese da soberania com exploração sustentável. A questão é saber se nós temos instituições suficientemente fortes para fazer esse processo, para bater de frente contra os interesses capitalistas e barrar os excessos. Essa semana surgiu aí a informação de que a ministra Marina Silva estaria sendo, inclusive, hostilizada por prefeitos na região norte, porque ela estaria batalhando para que o Ministério mantivesse o controle sobre esses processos exploratórios. Essa é uma tensão que o presidente Lula vai viver o tempo inteiro e não é nova.
Ele já viveu isso lá atrás, não sei se você lembra da construção de Belo Monte, como foi feita aquela confusão toda, quer dizer, de novo nós estamos nessa situação. Só que, Daiane, agora nós temos essa questão premente que são as transformações climáticas. Não dá mais para a gente simplesmente tomar o caminho do desenvolvimentismo acrítico, vamos dizer assim, e achar que a gente vai ter condições de controlar esse capitalismo da devassidão que passa por cima de áreas, destrói, capta essa riqueza sem entregar nada. Eu acho que o presidente Lula precisava, de alguma maneira, se vai tomar esse caminho da soberania e sustentabilidade, da exploração com soberania e sustentabilidade, precisava sim reforçar o Ministério do Meio Ambiente, precisava reforçar todas as nossas instituições de análise, de verificação e de cuidado com o meio ambiente, porque as que estão aí, da forma que estão aí, já não estão dando conta de controlar o processo de exploração que nós temos. Imagina se a gente começar a brincar com a região da Amazônia.